para a gente orar. Nosso bondoso Deus e Pai, que alegria estar aqui nesse lugar, Senhor. É visível, é quase que palpável a Tua presença. É claro, Senhor, que tudo isso só é possível através da fé, mas é pela fé e com fé que nós nos aproximamos do Senhor nessa manhã. Porque entendemos que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E agora queremos abrir a Tua palavra, nós suplicamos que esta fé em Cristo seja capaz de trazer esta verdade ao nosso coração, de forma que ela penetre no nosso ser, dividindo todas as coisas, para que saiamos daqui decididos, Senhor, de viver a Tua vontade em nossa existência. Para tanto, nós suplicamos que Teu Espírito Santo nos ilumine e que Ele seja o nosso orientador e o pregador nessa manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 17. Vamos ler do versículo 21, melhor, do versículo 1 até o versículo 26. Evangelho segundo João, capítulo 17. Vamos ler do verso 1 até o verso 26. Hoje nós vamos refletir um pouco a respeito de uma oração que, na minha visão, é a oração mais sublime de toda a Escritura, a oração sacerdotal. Então, abra sua Bíblia para acompanhar comigo. João capítulo 17, vamos ler a partir do verso 1. Encontrou aí? Amém? João capítulo 17, um pouquinho mais de misericórdia, estou ouvindo o som de página passando, então dá um pouquinho mais de tempo para você. João capítulo 17, a partir do verso 1. Amém? Então vamos à leitura. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Verso 7, fica comigo aí na leitura, tá? Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente creram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, presta atenção nisso, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Parece que Jesus está falando de você e de mim aqui, não é? Continue a leitura, verso 21.
a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Último versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém. Você conhece alguma oração na Bíblia mais extraordinária do que essa? Talvez você se lembre do Pai Nosso, que também é uma oração lindíssima. Alguns salmos escritos por Davi que falam sobre desejos do seu coração, orações em forma de hinos, de salmos. Mas para mim, em particular, esta oração é a oração mais sublime das Escrituras Sagradas. Porque nesta oração nós vemos o Filho falando com o Pai. Deus Filho orando a Deus Pai. E nesta oração, Jesus Cristo trata de 3 coisas. Primeiro, Ele pede por si mesmo. Segundo, Ele pede por seus discípulos imediatos, os 11 que estavam ali, os que restaram. E Ele também pede, aí está a beleza, Ele também pede por você e pede também por mim. Quando Ele diz assim, não peço apenas por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer por intermédio da sua palavra. Que coisa maravilhosa. E nós estávamos ali comentando, eu e o pastor Arthur, que coisa linda saber que Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, estava rogando pela sua vida e pela minha vida. Se isso não conforta o seu coração, não sei o que mais conforta. Porque diante dos problemas da vida, saber que há tanto tempo atrás e ainda hoje, Jesus Cristo, nosso intercessor, rogou por você, rogou por mim, isso anima muito o nosso coração, porque nós cremos que assim como Ele fez com Pedro, por exemplo, dizendo, Pedro, Satanás vai lhe peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Você se sente sozinho? Lembre-se, Jesus rogou por você. E Ele está nesse exato momento, no santuário celestial, intercedendo diante do Pai, pela sua vida e pela minha vida, portanto você não está só. Nesta oração, Jesus Cristo apresenta os discípulos para o Pai, quando em vários momentos Jesus apresentou o Pai para os discípulos, através das parábolas, através das pregações. E aqui eu vejo uma íntima relação no ministério de Cristo entre a pregação e a oração. Para Jesus, as duas coisas estão intimamente relacionadas. É impossível pregar de forma convicta, genuína e de forma que converta as pessoas, se você também não tiver uma vida de constante oração. Para Jesus, as duas coisas estão intimamente relacionadas. E nesta oração, Jesus Cristo apresenta pelo menos 4 temas que eu quero destacar nessa manhã para você. Fica comigo aqui para a gente sair sabendo desses temas, tá bom? O primeiro tema que Jesus apresenta nessa oração é o tema da salvação. Eu não sei se pedir, mas mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. A gente vai olhar algumas vezes para esse texto, tá bom? Então mantenha a Bíblia aberta e já volte o seu olhar nesse momento para o versículo 1. Cristo começa a oração dizendo o quê? Tendo Jesus falado estas coisas, e aí detalhe, antes da gente continuar, falado o quê? Vou contextualizar para você, tá bom? Jesus estava no cenáculo aqui. Jesus já tinha feito a ceia com seus discípulos. Jesus já tinha anunciado quem seria o traidor. Jesus também já tinha falado a respeito da sua volta, João 14. Jesus também já tinha falado a respeito do Consolador, da promessa de que viria o Consolador, João 16. E a gente chega ao capítulo 17. E aqui está também o detalhe que dá o tema a esse sermão.
antes de partir. Por quê? Porque essa oração é feita imediatamente antes de Cristo se entregar na cruz. Por isso, antes de partir. E aqui, isso me faz lembrar de uma história interessante que eu prometi à pessoa que eu ia compartilhar por onde eu passasse. No ano de 2021, eu conheci uma moça chamada Wessila, que foi enfermeira em nosso hospital, Hospital Silvestre. Desculpa a mania, né? Nosso hospital. Eu passei 3 anos trabalhando como capelão no Hospital Silvestre, então só me refiro assim, nosso hospital. Mas não deixa de ser também. E eu conheci a Wessila, ela foi enfermeira em nossa instituição. E nesse período ali, em 2021, abril, para ser mais preciso, ela foi diagnosticada com um câncer na região do intestino. Wessila era uma pessoa muito religiosa. Aliás, durante a sua infância, adolescência, juventude, ela teve várias experiências com diferentes religiões. E um detalhe interessante é que ela compartilhou comigo, inclusive, que fez uma missão com a igreja de Botafogo, na região norte do país, mesmo não sendo adventista. E ela voltou dessa missão até decidida ao batismo. Mas aí os dias foram passando, a vida voltou à sua rotina normal, e ela declinou nessa decisão. Mas nesse momento de enfermidade, veio à tona essa decisão, que há muito tempo atrás ela tinha tomado. E ela me chamou no seu quarto, num momento de muita dor, não só dor física, mas dor emocional e espiritual, de conflitos, para dizer assim: pastor, eu quero tomar aquela decisão que estava lá na gaveta, guardada, mas agora tudo veio à tona nesse momento de enfermidade. E foi muito bonito ver a entrega da Wessila. Foi muito bonito perceber que nos momentos finais da sua vida, ela se dedicou a fazer o que de fato importava. Porque nesse momento da vida, ninguém se dedica a fazer coisas que são banais. Quando você sabe que pouco tempo lhe resta, então é o momento para fazer aquilo que de fato importa. Nenhuma pessoa que está no leito de morte está preocupada com o saldo negativo na conta bancária. Ninguém que está no leito de morte no hospital, por exemplo, está preocupado com o cardápio do que vai comer nesse dia ou no outro dia. Não, as pessoas estão preocupadas com coisas importantes, com a família, em se reconciliar com alguém. E no caso da Wessila, ela estava preocupada em se entregar sem reservas a Deus. Sabe por que essa oração é a mais importante da Bíblia para mim? Porque foi feita por alguém que estava prestes a morrer. E quando a gente está num momento assim, a gente não faz qualquer coisa, porque falta pouco tempo, resta pouco tempo. E João fala sobre esse momento dizendo assim: sabendo Jesus que era chegada a hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Quer saber o que mais importa para Jesus? Olha para a pessoa que está do seu lado. É o que importa para Jesus. Ser humano, gente, porque foi por Ele, foi por você que Ele morreu. Então, nos momentos finais da sua vida, Jesus faz essa oração, para deixar algumas coisas guardadas no coração dos discípulos. Agora, presta atenção, vamos agora, finalmente, ao versículo 1. No versículo 1, Jesus diz: é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. E eu pergunto, que hora era essa? Que hora? A hora da sua morte. A hora pela qual Jesus Cristo viveu desde a fundação do mundo. O livro de Apocalipse diz que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, estava morto desde a fundação do mundo. Então, a vida de Cristo aqui nessa terra foi toda em função dessa hora. E a esse momento, Jesus se refere como um momento de glória. Um momento em que Deus Pai seria glorificado e que Ele também seria glorificado. Mas aí pergunto a vocês, por que Deus Pai foi glorificado na morte de Cristo? Por quê? Porque uma coisa tão desonrosa como morrer numa cruz, uma pena capital que era destinada a assassinos, a criminosos, por que algo tão vergonhoso para aquele contexto significava para Deus Pai motivo de glória, e para o Deus Filho também, para Cristo? Porque, queridos irmãos, presta atenção nisso, quando Cristo Jesus estava naquele monte,
Ele estava exatamente erguido entre a culpa do homem e a ira de Deus. E sabe o que ele estava fazendo lá? Reconciliando o mundo outra vez com Deus. E aí está a glória. Porque a maior glória para Cristo não é ter posses, não é acumular coisas, não é ser rico, não é ser afamado. Motivo de glória para Cristo é poder conceder aos seus filhos a salvação e a vida eterna. Nisto consiste a glória do reino de Deus. E é por essa razão que Cristo diz: é chegada a hora, glorifica ao teu filho. Chegou o momento de ser glorificado. E eu estava lembrando aqui de um episódio que aconteceu numa sala de aula, quando um professor, falando sobre o Getsêmani, falou que Jesus pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E aí o professor perguntou para os alunos ali, pequenos: quero saber de vocês, qual foi o cálice que Jesus teve que beber? E uma criança olhou para ele e disse assim: a ira de Deus. Irmãos, Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele garantiu o direito de ser o único meio de salvação, porque apenas Ele bebeu o cálice da ira de Deus. Você sabe que essa ira é proveniente da justiça divina. Essa ira de Deus não foi para com Cristo, mas para com o pecado. Assim também hoje a ira de Deus não se destina ao pecador, mas ao pecado. Porque Deus, como você já sabe, ama o pecador. Mas Ele detesta, Ele odeia o pecado. Ah, queridos irmãos, quem dera se nós também odiássemos o pecado como Deus o odeia. Quem dera também tivéssemos a mesma repulsa pelo pecado como Deus também tem. Todas as vezes que você for tentado a pecar, lembre-se que este pecado que parece doce para você, foi um cálice amargo que Cristo teve que tomar na cruz do Calvário para a sua salvação, para a minha salvação. Aqui também eu vejo nessas palavras em que consiste a vida eterna. No versículo 3, leia comigo, Jesus Cristo diz: e a vida eterna é esta. O que é a vida eterna para Cristo? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Veja, Jesus Cristo está dizendo que quem tem a vida eterna conhece a Deus. Portanto, ter a vida eterna significa ter comunhão com Deus. Ter a vida eterna significa ter intimidade com Deus. O que viria a ser a vida eterna? Será que viver eternamente, na perspectiva divina, é apenas ter uma existência com incontáveis dias ao lado do Criador, nas mansões celestiais, na nova terra? É isso? Não. Sabe em que vai consistir a vida eterna? Em conhecer, e conhecer, e conhecer, e conhecer, e não tem fim, conhecer a Deus. E como Ele é inefável, e como Ele não tem limites, nós passaremos a eternidade inteira conhecendo, e conhecendo, e conhecendo, e experimentando das virtudes maravilhosas do nosso grande Criador. Mas, queridos irmãos, se nós hoje não buscarmos conhecê-lo, se nós hoje não buscamos estar na presença dEle, então nós não estamos experimentando a vida eterna. E aí até me lembro da música do Arautos do Rei, que diz assim: o céu é aqui, se eu tomo tempo para quê? Para louvar. Portanto, a vida eterna pode ser uma realidade na minha existência, se agora eu já começo a buscar a Deus. Se agora eu já começo a conhecê-lo. Porque nisto consiste a vida eterna. Mas lembre-se, esse conhecer não significa acumular algumas informações de forma cognitiva sobre doutrinas, etc, etc. Não é só isso. É experimentar, ter uma experiência com Deus. Vamos continuar então. Primeiro tema, fechamos aqui o tema da salvação. Segundo tema, o tema da missão. E este tema é abordado a partir do versículo 11, quando Cristo diz, leia comigo: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Vou destacar aqui 3 verdades a respeito da missão, quando abordada na oração sacerdotal. Primeira verdade, atenção, primeira verdade, olha para cá. Jesus está dizendo que nós ainda estamos no mundo.
Isso precisa ser entendido por você e por mim. Por quê? Porque existem algumas pessoas que elas querem viver uma realidade celestial aqui na terra, como se já estivessem isentas de tribulações, de perseguições, de tentações. E Cristo está chamando a sua atenção para que você e eu sejamos prudentes. Porque nós ainda estamos no mundo e naturalmente nós teremos que lidar com algumas coisas que são pertinentes à existência aqui no mundo. Nós seremos perseguidos, nós passaremos por tribulações, nós passaremos por provações, e diga-se de passagem, hein? Ninguém pode dizer que não foi avisado, porque Cristo falou, em João 16, verso 33, no mundo tereis aflições. A Bíblia claramente nos diz que essa existência que nós estamos vivendo aqui é uma existência marcada por aflições, por sofrimentos. Então, dica para você, tira as lamentações do seu vocabulário, em nome de Jesus. Para de ficar se queixando, irmão, irmã, você ainda está no mundo. Mas ao mesmo tempo há uma advertência na Bíblia. Pedro diz assim, olha, sede sóbrios e vigilantes, porque o inimigo, ele anda em derredor como um leão, procurando a quem? Tragar. Então, prudência, você está no mundo de tentações, e se você vacilar, daqui a pouco o bloco de carnaval que está lhe condenando, quem sabe, alguém lhe puxa e você vai junto. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós vivemos num mundo de tentações que nos atropelam se a gente der mole, se a gente não ficar atento. Então, primeiro conselho sobre a missão, você ainda está no mundo, prudência, vigilância. Segundo conselho sobre a missão, versículo 14, leia comigo. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do... Opa, então pera lá. Eu estou no mundo, mas em contrapartida eu não sou do mundo. Portanto, apesar de estar nesse mundo, você não pode se comportar como os que são do mundo. Você não pode compactuar com a cosmovisão do mundo. Você não pode se apropriar da ética relativista do mundo. Se você está sendo popular para aqueles que são do mundo, e detalhe, eu não estou falando de um espaço geográfico, você é inteligente, sabe disso. Eu estou falando de uma realidade espiritual. Se você é popular para o mundo, se as pessoas que são do mundo gostam da forma como você se comporta, porque você se parece com elas, atenção, sinal amarelo para você. Porque Jesus está dizendo que apesar de estarmos no mundo, nós não podemos nos comportar como os que são do mundo, em relação à Bíblia, em relação à vontade de Deus. Porque naturalmente, amizade com o mundo prefigura inimizade com Deus e vice-versa. E vou dizer para você que mais perigoso do que a espada do mundo é a amizade com o mundo. Portanto, nós precisamos tomar muito cuidado quanto a isso. Terceiro lugar, ainda sobre a missão, no versículo 18, Cristo disse, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E aqui a gente encerra essa temática da missão. Nesse ponto, Jesus está falando que você e eu, primeiro, nós estamos no mundo, não somos do mundo, porém fomos enviados ao mundo. Qual é a sua missão aqui? Qual é o seu propósito nessa terra? Para que você nasceu? Existem dois momentos muito importantes na vida de qualquer pessoa. Primeiro momento, quando você nasce. E segundo momento, quando você descobre por que nasceu. O que Cristo está dizendo para você e para mim é que a nossa missão nesse mundo, e foi para isso que nós nascemos para sermos mensageiros de boas novas de salvação. Jesus Cristo quer que você e eu sejamos mensageiros das boas novas. Um dia eu estava num hospital, vocês vão perceber que muitas das ilustrações que eu conto aqui foram histórias que eu vivi no hospital. Até porque eu só tenho 4 anos de ministério, né? Estou no 4º ano. Então as experiências ministeriais foram todas, boa parte no hospital, e algumas vocês estão me permitindo viver aqui. E um dia eu estava no hospital quando visitei um pastor já jubilado, um pastor aposentado. Eu gostava dessas visitas, porque eu sentava, e ao invés de dar, eu recebia muita coisa. Eu sentava lá, e nessa ocasião sentei com ele e comecei a ouvir. E ele me deu um conselho que eu nunca mais esqueci. Ele falou, pastor, eu vou dizer para você o que mais importa na vida de um pastor. Eu disse, opa, então peraí, já peguei minha caneta logo, eu vou anotar isso aqui. O que mais importa na vida de um pastor? Ele olhou para mim e disse assim, uma coisa chamada consciência
ministerial. Pastor, explica o que é isso. Você precisa entender que na igreja você é um pastor, mas na sua casa, com a sua família, você também é um pastor, consciência. E na rua, no mercado, você é pastor? Sim, você também é um pastor, consciência ministerial. Jogando bola, você é pastor? Sim, por mais difícil que seja, você é um pastor. Está entendendo onde eu quero chegar? Na igreja você é cristão, mas fora dela também. Você é um mensageiro. No trabalho, quem é você? Será que você talvez é um discípulo anônimo, que ninguém sabe que você é discípulo? Será que no trabalho ninguém sabe que você é crente? Hein? E na faculdade, as pessoas sabem que você é cristão? Você se posiciona como um mensageiro? Consciência ministerial, consciência de missão. Cristo requer pessoas, mais do que pessoas que sejam capazes, pessoas que sejam comprometidas em ter essa consciência para pregar a tempo e fora de tempo, onde quer que estejam, no trabalho, na vida comum, na família, no lazer, porque você foi enviado ao mundo para ser um mensageiro. Então deixemos de passear pelo mundo, deixemos de viver como os que são do mundo, porque você só está aqui ainda, primeiro, pela misericórdia de Deus, e segundo, porque Ele instituiu você e instituiu a mim como mensageiro, só por isso. Vamos à próxima lição, próximo tema da oração, já falamos de 2, você está comigo aí? Primeiro tema, salvação. Segundo, qual foi? Missão, maravilha. Vamos ao terceiro então, e penúltimo, santificação. Vamos falar sobre santificação, e o versículo 17 é que nos apresenta esse tema. E aqui Jesus diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a... Que texto poderoso. Santifica-os na verdade. Irmãos, quantas informações nós achamos aqui nesse texto? Quantas? O que é santificação para você? O que é santificação? Ser separado para um propósito sagrado? É isso? Eu gosto muito de uma definição dada por John Wesley, quando ele disse assim, que no processo da justificação, Deus tira o cristão do mundo, mas na santificação, Deus tira o mundo do cristão. Então, santificação significa permitir que Deus tire de você aquilo que pertence ao mundo, e talvez aquilo que pertença exclusivamente a você e não a Deus. Isso é santificação. Mas por que é tão importante a santificação? E como é possível ser santificado se nós somos cercados por sombras de tentações constantes? Como é possível ser santificado se nós temos aqui dentro de nós uma batalha que diariamente é travada entre corpo e espírito, entre querer e fazer, e não conseguir fazer a vontade de Deus muitas vezes? Como isso é possível? Vamos olhar para o texto, a Bíblia responde. Santifica-os onde? Na verdade, ou seja, o instrumento de Deus para santificar a sua vida e a minha vida é a palavra de Deus. Queridos irmãos, prestem atenção nisso. Eu nunca vi um momento da história em que as pessoas têm tanto acesso a tantas Bíblias, de diferentes formas, online, são tantas as versões, tem gente que sai uma versão e já corre para comprar. E aí coloca na prateleira, alguns que são mais supersticiosos abrem no Salmo 91, colocam em cima da prateleira, para espantar mal olhado, né? Mas eu nunca vi um momento de tanto analfabetismo bíblico, que as pessoas não conhecem com profundidade as Escrituras. Queridos irmãos, nós somos conhecidos como aqueles que são inteligentes, como aqueles que são intelectuais, como aqueles que têm acesso a tantas coisas, mas parece que de um tempo para cá nós deixamos de ser conhecidos como aqueles que conhecem profundamente as Escrituras. E Jesus está dizendo que só existe uma forma de ser santificado, de ser aperfeiçoado, através das Escrituras sagradas. Nós precisamos ler a Bíblia com mais frequência, mas também permitir que a Bíblia, que a palavra de Deus, nos leia. E quer um conselho? Vou dar um conselho para você. Ou a Bíblia vai afastar da sua vida o pecado, ou o pecado vai afastar você da Bíblia. Não deixe que Satanás vença essa batalha na sua vida, no seu lar. Não deixe que a poeira de sua Bíblia só seja tirada quando você estiver na igreja. Limpe sua Bíblia todos os dias, abrindo no secreto do seu quarto, na sua casa.
É nisso que consiste uma vida de poder, irmãos. É nisso que consiste uma vida de constante santificação. Vamos deixar de olhar para os méritos do passado, para as conversões que foram feitas em nossa vida há 2, 3, 5, 10 anos atrás. Porque o desejo de Deus é santificar a sua vida hoje, e amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e tem que ser uma conversão diária. Mas parece que muitos de nós estamos lutando na praia errada. Você sabe que em 2010 foi publicado um documento que disse que a Segunda Guerra Mundial foi abreviada por causa de uma informação falsa. Um informante falso espanhol disse aos nazistas que os franceses e os aliados iam atacar a França pela praia de Paz de Calais. E aí os nazistas, confiando nesse informante, fortificaram seu exército nessa região, nessa praia. E aí você conhece a história, você sabe que eles atacaram por uma outra praia. Qual foi? A praia da Normandia. E por que eles tiveram sucesso? Porque a praia de Paz de Calais estava fortalecida, mas e a outra? Estava como? Enfraquecida. Boa parte do exército foi para outra praia. Então os franceses e seus aliados conseguiram ter acesso à França. Aí, irmãos, sabe o que eu percebo? Na vida cristã, muitos de nós estamos lutando na praia errada. Você sabe por que nós fracassamos no processo de santificação muitas vezes? Você sabe por que a gente cai e cai e cai no mesmo pecado? Porque nós estamos lutando para vencer o pecado e não para não se apartar da palavra de Deus. Quer vencer o pecado? Quer vencer as tentações? Então ouça isso aqui. Você não pode se apartar da palavra de Deus. Ah, mas e essa tentação? Se aproxime da Bíblia e a Bíblia afastará o pecado de você. Se aproxime do pecado ainda para que vencê-lo e ele te afastará da Bíblia. Você entendeu isso? É claro isso para você? Promova o estudo da Bíblia na sua casa, irmãos. Promova isso no seu lar. Vamos continuar aqui. Última temática dessa oração, para a gente terminar. O último assunto tratado por Jesus é o assunto da unidade. O versículo 21 abre esse assunto dizendo: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vá ao versículo 23 agora. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Queridos irmãos, o assunto da unidade é tão importante que basicamente Jesus encerra a oração sacerdotal pedindo a Deus Pai que os seus discípulos que estavam ali, mas que também você e eu, como igreja, como corpo de Cristo, vivêssemos em unidade. Irmãos, e se tem uma coisa que é difícil, vou falar para vocês, hein? É viver em unidade num ambiente que tem tantas pessoas e pessoas tão diferentes. Fala a verdade para mim, vamos ser honestos. Lá na sua casa, que só tem você, seu esposo, talvez alguns filhos, não é difícil pensar igual muitas vezes? Não é difícil ir na mesma direção? Um quer uma coisa, outro quer outra. Isso de vez em quando não gera alguns conflitos? Mas, queridos irmãos, mesmo assim, a gente continua ali. Por quê? Porque família é família. Você está entendendo? Mas parece que quando algumas coisas acontecem dessa natureza na casa de Deus, o que é que a gente pensa? Ah, eu não vou mais lá. Não falo mais com esse irmão. Eu cumprimentei, não me respondeu. O que é isso? Não, naquela igreja eu não vou mais. Não, o pessoal lá é muito... Todo mundo pensa muito diferente de mim. Olha que visão arcaica. Ou então esse aqui é liberal demais. Irmãos, atenção. Família é família. Nós fomos instituídos nessa terra para sermos uma família. Um só corpo. E nenhuma diferença pode ser maior do que o propósito que nos une. Nós fomos estabelecidos nessa terra para pregar o Evangelho. E por esse propósito vale a pena nós esquecermos essas diferenças e darmos as nossas mãos. Crianças, jovens, adultos, idosos, todos de mãos dadas, ainda que com pensamentos diferentes. Porque nós só temos um propósito. Por que a unidade para a igreja de Botafogo é tão importante? Primeiro, porque essa é uma prerrogativa de Cristo para o seu corpo. Foi Cristo quem disse para que sejam um. E sabe qual é o modelo?
a própria divindade. E Jesus disse assim: assim como tu és em mim e eu em ti. Irmãos, você já conseguiu imaginar Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo brigando por cargo? Você já conseguiu imaginar a Santa Trindade disputando? Não, eu vou salvar aquele ali, quem salva sou eu. Não, ó, eu vi primeiro. É inconcebível. Por quê? Porque essas três pessoas divinas, elas têm os mesmos atributos, mas conseguem viver em perfeita harmonia. E você sabe que o sonho de Deus para o ser humano era isso? Sabia? Foi por isso, inclusive, que ele fez Eva de onde? Da costela de Adão. E aí, quando Adão viu sua companheira, ele percebeu isso, ele falou o quê? Essa, afinal, é osso dos meus ossos, unidade. É carne da minha unidade. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Ela foi tirada de mim. Ela é uma comigo. Nós somos um. Mas aí, irmãos, quando entrou o pecado, e Deus foi lá para interrogar o casal, e perguntou: Adão, o que foi que aconteceu, meu filho? O que foi que Adão respondeu? Esta mulher que tu me deste por esposa, ela me deu do fruto. A história do osso dos meus ossos acabou aqui. Carne da minha carne, acabou. É essa mulher aí, ó. E no fim das contas a culpa ainda é de Deus, porque foi Ele quem deu. E aí, queridos irmãos, desde a entrada do pecado no mundo, quais são os desafios? É para a gente juntar outra vez o corpo de Cristo, para a gente olhar um para o outro e perceber assim: apesar de ser diferente de mim, você é meu irmão. Em Cristo eu amo você. Nós somos um. Vamos juntos. O inimigo não pode vencer essa batalha nessa igreja. O inimigo não pode fazer com que as nossas diferenças sejam tão visíveis e latentes a ponto da gente se afastar, da gente negligenciar a comunhão. Não. Nessa igreja, Jesus Cristo precisa vencer. E Ele só vencerá. E aí o mundo vai crer, diz o texto, quando a gente viver em perfeita unidade. Última razão, porque você e eu precisamos viver em unidade. Porque é assim que a gente vai viver no céu, amém? Irmãos, no céu não vai ter Botafogo, Laranjeiras, Dona Marta, não vai ter bairro, não. Um lugar só, para um grupo só, para um povo só. Então, se essa vai ser a nossa vida no céu, essa também tem que ser a nossa vida na terra. Deixa Deus usar você para ser uma bênção para o seu irmão. Deixa Deus usar você para que as pessoas, ao entrar nessa igreja, se sintam estimuladas a permanecer aqui, olhando para a sua vida e para a minha vida e dizendo: é isso aí, é essa vida que eu quero viver, é isso que eu quero experimentar. Olha como eles vivem, olha a união que existe entre eles, olha, não existe diferença entre eles. As pessoas têm que ver isso em nós. Então deixa Deus fazer isso na sua vida. Para relembrarmos 4 temas. Primeira coisa, deixa que Cristo seja o seu único meio de salvação. Igreja nenhuma pode te salvar, pastor nenhum pode te salvar, líder espiritual nenhum no mundo pode te salvar, mas Ele pode, porque Ele é o seu intercessor, porque só Ele tem 2 naturezas, divina e humana, porque só Ele é o seu representante e também representante divino. Quer mais? Porque só Ele provou do cálice que era seu. Deixa Ele salvar a sua vida, deixa Ele salvar a sua família. Aceita Cristo como seu Salvador. Está demorando por quê? Eu pergunto. Se entrega a Jesus sem reservas de uma vez. Segunda lição: você tem uma missão nessa terra. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Nós somos mensageiros. Deixa Deus usar você como mensageiro. Terceira lição: quer ser santificado? Quer ser aperfeiçoado no amor de Deus? Deixa a Bíblia ser o seu manual de vida. Leia a Bíblia, mas deixa que ela leia também o seu coração. E quarta e última lição: fomos instituídos aqui para viver em unidade. Se é perdão que você precisa liberar, perdoe. Se é reconciliação do que você precisa, se reconcilie. Organize a sua vida, organize a sua casa. E vamos viver essa unidade, que vai ser uma realidade no céu.
mas tem que começar hoje, em nome de Jesus. Jesus Cristo vai voltar, irmãos. Vocês creem? Vai voltar. Não falta muito, não falta muito. Então, se você quer receber essas verdades no seu coração, para que elas transformem o seu ser, nesse momento eu vou cantar uma música. E vou cantar pela fé. A garganta não está muito boa hoje, mas vou cantar. Mas se essa mensagem tocar profundamente o seu coração, como tocou o meu também, eu quero que você se levante onde você estiver e diga sim para Jesus. Eu digo sim para essas verdades. Eu quero me entregar a Ti. E eu quero que tudo isso que o Senhor pediu nos seus últimos momentos de vida, eu quero que esses pedidos se cumpram na minha vida. Olha que privilégio, você tem a oportunidade de responder aos pedidos de Cristo, quando sempre é o contrário. Mas hoje, se você se entrega a Ele, esses pedidos que Ele fez a Deus Pai são estabelecidos em sua vida. Quer fazer isso? Então, enquanto eu estiver cantando, se coloque em pé para dizer sim para o Senhor Jesus, não para mim, para Ele. Nós nos lembramos cada vez que Jesus ouve a oração, Ele nos prova amor. Nesse mundo há muitas glórias, mas no céu Ele constrói uma vida de verdade para nós. Cante comigo, Jesus vem já. Jesus vem. O céu se desfaz, a trombeta soar. O céu se desfaz, a trombeta soar, há um hino de vida no ar. Só alegria no coração ao passarmos nos portais para a vida de verdade. Então viver. Nenhuma vez meu Jesus me esqueceu. De joelhos a orar, nos tornamos mais que amigos. Sendo assim, nós já provamos uma parte dessa glória que será subir ao céu e o abraçar. Jesus vem já. O céu se desfaz, a trombeta soar, há um hino de vida no ar. Só alegria no coração ao passarmos nos portais para a vida de verdade. Então viver só alegria no coração ao passarmos nos portais para a vida com Jesus. Então viver Jesus
Jesus vem já. Amém, glória a Deus. Vamos orar. Nosso amado Deus e Senhor, nessa manhã nós queremos afirmar que acreditamos nesta promessa fiel e verdadeira de que o Senhor vai voltar a esta terra. Esse é um dos motivos que faz com que todos nós estejamos aqui nesta manhã. Nos unimos, ó Pai, na esperança nessa manhã. Nos unimos, ó Pai, na promessa de Jesus, para dizer que o nosso coração está desejoso por reencontrar o nosso Mestre e vê-lo finalmente rasgando as nuvens do céu para acessar a esta terra e finalmente acabar com todo o sofrimento, toda a tentação, acabar com todas as perseguições que aqui enfrentamos. Mas nosso Deus, enquanto Cristo não vem, nós queremos viver a vontade do Senhor ainda nesta terra. Nos ajude, Senhor, porque olhando para nós a salvação é impossível, mas nessa manhã entendemos que olhando para Cristo, nos perder é impossível. Ó Senhor Jesus, santifica-os na Tua palavra, porque ela é a verdade. Nos ajuda a entender e a incorporar esta missão e sermos mensageiros, pregando com as palavras, mas acima de tudo com a vida. E por fim, nosso pedido é que essa igreja, apesar das diversas e incontáveis pessoas que congregam aqui, que sejamos um, até porque muitos são os membros, mas o cabeça da igreja é um só. Esse é o nosso desejo nessa manhã, Senhor, e é sincero, o Senhor sabe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.